Graça e paz, da parte do Senhor e Salvador Yeshua, louvado e engrandecido seja Deus e o nosso Senhor e Salvador de nossa alma, amém? Caso você tenha encontrado o canal só agora, quero dizer, como sempre tenho dito em todos os vídeos, que o objetivo do canal é levar a mensagem compreendida de modo espiritual. Porque a palavra do Senhor diz, a letra mata, mas o Espírito vivifica-nos. Então precisamos entender o sentido da letra, tá? Se vocês ouvirem barulho aí de som, né? Vai e volta de carro com som alto, então desconsidere aí, amém? Então, o canal ele tá repleto de mensagens edificadoras. E eu tenho falado bastante, foi o assunto do vídeo anterior, a respeito de Israel, de Jacó, que é um só. Israel é Jacó. Ele recebeu esse nome do Senhor, um novo nome, que tem um sentido gigantesco. Ele carrega aí uma responsabilidade muito grande. E hoje, como nós conhecemos o Estado de Israel, e eu sempre coloco isso porque há uma distorção, há uma compreensão equivocada de quem é judeu, quem é o povo considerado hoje judeu. A palavra do Senhor diz que judeu é quem é circuncidado no coração e não na carne, não na letra. Não se trata de descendência, embora exista pessoas que têm aí o sacerdócio, né, ainda levítico, pessoas que levam a sério, pessoas que são da tribo, considerando mais em países etíopes. Porém, o foco depois de Cristo é se tornar judeu pela circuncisão no coração, que é algo feito, né, de forma magnífica quando nós nos convertemos, né? Conversão é mudar de vida, se arrepender dos seus pecados e seguir um caminho de fé, para então estar qualificado a um cristão que crê e está em Cristo. Amém? Então, para dar início, e eu vou continuar falando, né, de Israel, agora não de Jacó, mas do Estado de Israel, para ficar um pouquinho mais explorado aqui para as pessoas, são conhecimentos não dados dentro dos ambientes de culto. As pessoas precisam buscar o conhecimento da palavra, né? Aqui em Oséias 4, verso 6 já vai dizer: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito, como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. É uma palavra muito profunda, né? E continua dizendo, verso 7. Quanto mais aumentaram os sacerdotes, mais eles pecaram contra mim. Procuraram a glória deles por algo vergonhoso. Eles se alimentam dos pecados do meu povo e têm prazer em sua iniquidade. Aqui já nos revela o resultado e as consequências muito conhecidas hoje. Um modo sacerdotal que não visa glorificar ao Criador. E foi dado à tribo levita, tribo de Judá, a responsabilidade de fazer ali os sacrifícios. Você que tem conhecimento bíblico, isso você vai ter conhecimento lá em Levítico, Deuteronômio, foi distribuído ali algumas responsabilidades e na tribo de Judá eles tiveram, né, a parte sacerdotal. Arão, seus filhos, então eles que tinham que entrar no templo, prestar ali o sacrifício, levar o
o incenso e as orações ao Criador em prol, chama-se expiação, né, em prol do pecado do povo. O povo não tinha autorização para fazer o que Arão fazia. Inclusive o próprio tinha que entrar com uma corda amarrada na cintura, porque se houvesse alguma falha considerada que o Senhor não pudesse ali ignorar, vamos dizer assim, ele morreria ali. Se tivesse uma falha grave, né, que aí cabe procurar conhecer bem tudo isso para saber se ele tivesse em falta, ele não sairia vivo de lá. Era muito sério. O Criador sempre levou em consideração mais do ser, das nossas intenções, do que qualquer atitude ritualística apresentada, né? Ele sempre considerou a questão do trato, a questão da integridade, da moral. Então Arão, ele foi escolhido, a tribo de Judá, aí passando-se gerações e gerações, a eles era dada essa responsabilidade. E se encerra ali em Zacarias, né? Tem um episódio na palavra que fala, Zacarias ele é escolhido já com um propósito, porque ele receberia ali uma ótima notícia da vinda de João Batista. Então, gente, a palavra do Senhor ela é extraordinária. Eu vou passar aqui para vocês o foco, vou colocar logo, né, para que vocês estejam aí focados. Eu falo sempre de diversos assuntos, mas sempre há um foco. E o foco hoje é tirar essa coisa de que as pessoas até hoje acham que Israel é uma nação, é o povo judeu, o povo do Senhor. E aí é onde que pega, né? Porque no Evangelho já está escrito, judeu o é quem é circuncidado no coração. Porque depois de Cristo, essa circuncisão, ela vem pela fé, ela vem pelo conhecimento, as pessoas vão se libertando de tudo aquilo que foi colocado para elas, chegando ao ponto de, como diz aqui em Oséias, né? Verso 7, quanto mais aumentaram os sacerdotes, mais eles pecaram contra mim. Trocaram a glória deles por algo vergonhoso. Eles se alimentam dos pecados do meu povo e têm prazer em sua iniquidade. Porque quanto mais se distancia do conhecimento que nos edifica, mais perdidos se tornam aqueles que são orientados. E é o que nós vemos hoje, né? Não precisa falar muito, porque as pessoas são conhecedoras. Hoje tem a tecnologia, é tanta coisa absurda que aparece, né? Que a gente até fica pensando se é verdade mesmo. E se você assistir o canal, você vai ver do que eu me refiro. Vou um pouquinho aqui para a história, tá? Para entender essa questão do Israel hoje, Estado, que não tem nada a ver, lá não tá os judeus, como colocar, os judeus não são os judeus, tá? Em 14 de maio, em 1948, isso no século 20, tá? O país se autodominou Estado independente. E se autodominou, né, dependente, e isso mostra uma prudência da parte deles, porque eles sabem que eles não são judeus, né? São um povo que faz parte de um cumprimento profético, porque os verdadeiros judeus que estavam lá blasfemaram no sentido de levantaram ídolos, né? Ao invés de continuarem sendo como Arão e tantos outros que, claro, depois de Cristo,
a responsabilidade aí se tornou em apresentar o Cristo, em levar a mensagem do arrependimento. Não era mais fazer sacrifícios em prol da expiação do povo, era passar o conhecimento de que o povo precisava crer, né? E hoje não é, não, pelo que sabemos, não é isso que ocorre. Porque independente de ser grego, judeu, brasileiro, japonês, independente de raça, hoje nós nos tornamos um em Cristo, né? Então aí vem a questão da responsabilidade de cada um. Então o próprio Salvador Yeshua, quando ele entra ali, antecedendo a sua crucificação, ele entra em cima de um jumentinho, porque tinha que se cumprir tudo que havia sido dito através dos profetas. O Salvador, ele chora e ele profetiza a ruína, né? Porque ele já sabia que havia sido profetizado que tudo aquilo ali seria invadido, né? O povo que estaria ali, o povo não iria permanecer, vamos dizer, colocar assim, né? Permanecer. Mas essa profecia já havia sido colocada aqui, vou ler, por Jeremias, tá? E eu quero que vocês entendam que não podemos rejeitar os profetas, que foi escrito pelos profetas. Cristo disse que em relação ao templo, de um modo espiritual, que em 3 dias, né, ele ali seria derrubado e ele construiria. Está falando do templo espiritual. Mas também é dito pelo mestre, né, sobre o choro, o lamento. Porque a cidade santa, porque a cidade, né, a terra ali é santa, embora pisoteada por gentios, e será até o fim dos tempos, porque eu estou colocando aqui o que está escrito na palavra do Senhor. É um país onde há maior manifestações de desejos carnais, colocar assim, né? Então o povo não é santo, a terra sim, mas o povo não é. Então vou ler aqui Jeremias, tá? Para ficar mais claro. Essa profecia que foi colocada aqui por Jeremias, que iria acontecer, né? E aconteceu depois de Cristo, tá? Não antes. O pecado de Judá está escrito com estilete de ferro, gravado com ponta de diamante nas tábuas dos seus corações e nas pontas dos seus altares. Os seus filhos se lembram dos seus altares e dos postes sagrados, ao lado das árvores verdejantes sobre os montes altos, e sobre as montanhas do campo as riquezas de vocês e todos os seus tesouros, eu os darei como despojo, como preço por todos os seus pecados, nos altares idólatras, em toda a sua terra. Você mesmo perdeu a posse da herança que eu tinha dado a você. Vou ler de novo aqui, verso 4. Ó. Você mesmo perdeu a posse da herança que eu tinha dado a você. Que ele está falando em relação a Judá. Você mesmo perdeu a posse da herança que eu tinha dado a você. Eu o farei escravo de seus inimigos numa terra que você não conhece. Pois acendeu-se a minha ira, que arderá para sempre. Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força.
mas que cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Até aqui, tá? Até o versos 9. Como eu coloquei, e os assuntos aqui eu costumo deixar claro, são subsequentes, né? O último vídeo eu falei da perseverança de Jacó. E aí ele se torna Israel. E aqui está alinhadíssimo, né? Da bênção ali que foi proferida e que era de direito a Esaú, como filho primogênito, filho, embora gêmeos, mas ele nasceu primeiro. E o que prevaleceu, depois do jugo ter sido retirado, eles se encontram, há ali um perdão, há uma retratação, há um arrependimento verdadeiro. Então, o que havia sido colocado lá atrás, né? Isaac abençoando Jacó no engano, porque Jacó se passou por Esaú. Então, cai por terra aí e Esaú passa a ser, né, o receptor da promessa ao primogênito. E eu coloquei lá no vídeo, é interessante, eu me confundo no finalzinho dos nomes, mas é maravilhoso o vídeo. Então, Jacó se torna Israel. Ele briga ali com, entre aspas, né, com um homem que é como se fosse Deus, né, briga com Deus e vence. Deus se coloca na forma de homem, né, por conta que Jacó era homem. E ele persiste até o final da noite e ele é abençoado, porque ele está buscando a bênção. Ele já entendeu qual era o propósito do Senhor na vida dele. E ele queria seguir, abençoado por Deus, seguindo as ordenanças, seguindo ali o que Deus queria para a vida dele. Ok, vindo aqui, eu li Oséias 4 e falo a respeito dos sacerdotes, porque depois de tudo isso, vem aí o sacerdócio, vem Moisés, vem as tábuas, vem os mandamentos, e o Senhor está prosseguindo com Israel, mas não é uma nação localizada, é um povo descendente, né? Um povo que tinha que ser referência, um povo que tinha que ser a diferença na terra, de pessoas que estavam sendo guiadas por Deus, de pessoas que lá na frente fariam a diferença, que é o que eu quero chegar aqui. Quando o filho vem, ele está sempre ali, né, nas suas falas, mostrando que ele está em meio aos necessitados, está em meio àqueles que estão sobrecarregados, e eles colocam fardos nele, sobre ele. Mas esse mesmo povo que estava escravizado ali pelo regime de César, tinha que pagar os atributos, esse mesmo povo esperava por um reino libertador que trouxesse a eles, como está aqui escrito, eu vou ler de novo, só o trechinho. Aqui no versos 8 de Jeremias 18. Jeremias 17. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá
quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Então aqui são palavras que revigoraria a força desse povo que estava acreditando que o Redentor viria, o mesmo Redentor que havia sido prometido desde Moisés, porque tudo testifica dele, e que eles teriam paz, eles teriam uma vida tranquila. Eles não entenderam que reino era esse. Aí eles passaram a entender depois que Yeshua ressuscita, ele dá o ministério ao apóstolo Paulo e envia o Consolador, o Espírito Santo. E aí eles passam a compreender o espiritual, o sentido da espiritualidade de cada palavra que saiu da boca do Filho e o que ele havia dado ali como ministério ao apóstolo Paulo. Sei que é muita informação, mas está tudo alinhado, tá? Vocês, por favor, prestem muita atenção, assistam novamente se for preciso. E o que acontece aí? Fazer aqui uma junção. Esses sacerdotes lá de Oséias aumentaram, prevaricaram o sentido do fazer algo para Deus em prol do povo de Israel. E lá no finalzinho vai dizer, 4, se não me engano, acho que é o versos 9 ou 10, eles juntam vinho novo, vinho velho, prejudicando o discernimento do meu povo. Então trabalharam nisso. Quando Yeshua vem, ele percebe, e ele já sabia, né, que eles teriam dificuldades de entender o reino e serem ministrados. A importância do sacrifício para que esse reino fosse conhecido e a aliança fosse estabelecida. Era necessário o sacrifício de Yeshua, porque as pessoas não poderiam herdar as promessas de Deus espiritual se elas não fossem transformadas. Por quê? Por conta da prevaricação daquilo que é santo, sagrado, para a questão de idolatrias e coisas abomináveis. Foi o que aconteceu aqui quando Jeremias profetiza, né? Que em relação a Judá, você mesmo perdeu a posse, versos 4, tá? Você mesmo perdeu a posse da herança que eu tinha dado a você. Então, o que foi dado a Judá, e ali quando Jacó, né, ele abençoa os filhos de José, a palavra é um alinhamento, é uma continuidade, né? Jacó, ele abençoa cada um dos seus filhos e ele coloca aqui a responsabilidade, né? Porque Judá veio a descendência do Salvador, então esse povo tinha uma responsabilidade grandiosa para o sacerdócio levítico, para instruções levíticas. Depois de Cristo, essa responsabilidade ela fica ainda mais fina, porque agora o tratamento é com pessoas diretamente. O Espírito Santo, o Consolador, faz isso. Espera só um minutinho, pessoal. Então, pessoal, por conta desses sacerdotes que agiram com irresponsabilidade, é que hoje nós conhecemos o Evangelho da forma como ele é pregado aí nas casas, né, de oração e tudo mais. A falta do temor no que se refere à palavra de Deus. E isso ocasionou, né, mais dificuldades ainda, porque foi criados aí meios de administrar, né, países, tem a política,
tem lados, né, e interesses. Mas a edificação do templo, que é o povo, deixou a desejar. E eu li para vocês que em 14 de maio de 1948, né, o país, no caso, as pessoas, né, que o país não fala por si próprio, mas as pessoas autodominou o Estado independente, né? E o Brasil foi o primeiro país a reconhecer o Estado de Israel, em 1951. Nisso foi criado, então, a legação do Brasil em Tel Aviv, né? Em 1958. Foi elevado à categoria de embaixada. No mesmo ano de 1951, Israel inaugurou sua embaixada no Brasil, no Rio de Janeiro, e posteriormente indo para Brasília, né? Dá para entender, para quem é estudante aí, né? Dá para entender muita coisa aqui. Só essas informações históricas já nos faz buscar mais e refletir, né? Agora, atualmente, não temos embaixada lá, foi retirado, o atual presidente retirou. Claro que tudo nisso tem aí né, essa quebra de relações e tal, tudo tem um porquê. Mas o que a palavra do Senhor fala referente a isso? Porque o objetivo é a nossa fé, né? O objetivo aqui do canal é levar as pessoas a compreender o que o Senhor quer de nós, né? Aqui em Lucas 16, versos 8 e 11, vai dizer: o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. O que isso quer dizer? Que os filhos, né, das trevas, eles são mais astutos do que os filhos da luz. A partir do momento que não buscamos o conhecimento, né, da palavra do Senhor, o sentido da nossa fé, o sentido do culto, né, entregamos a nossa crença baseado na fé de outros ou na liderança de outros, desses sacerdotes imprudentes, que nem deviam se colocarem mais hoje como sacerdócio, mas é pastor, padre, está cumprindo um sacerdócio, né? Que já foi quebrado lá atrás, lá em Oséias 4, como eu coloquei, por conta desse não zelo, desse não temor, e já estavam misturando vinho velho, vinho novo, prejudicando o discernimento do povo, do Senhor. Aí vem Jeremias, capítulo 17, e deixa claro ali que é retirado de Judá, que era a tribo responsável pelo sacerdócio levítico, essa responsabilidade. Por quê? Por conta da irresponsabilidade, por serem irresponsáveis, né? E Cristo, quando ele vem e encontra o povo em situação de não estarem assistidos, amparados, mas necessitados, esse povo segue com propósito, né? Um propósito que expandiria, né, por vários lugares, que era levar a mensagem do arrependimento. Depois do apóstolo Paulo, o evangelho da graça do Cristo ressuscitado. E assim, pessoas serem libertas, pessoas conhecerem o sentido da fé e o porquê que era necessário que o nosso Salvador viesse, morresse e ressuscitasse. Estabelecido esse novo tempo, essa nova aliança, a salvação é por fé. Aleluia! Mas não só porque a salvação é por fé, que devemos ser pessoas não prudentes. Devemos nos aprofundar no conhecimento e nos aprofundar na fé, uma fé genuína,
A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade vos libertará. Quanto mais a gente se aprofunda no conhecimento da palavra do Senhor, mais nos tornamos capacitados para instruir outras pessoas, para buscar pelo nosso lar. Jeremias profetiza a retirada, né, do que o Senhor havia colocado aí por essa tribo. Isso é seríssimo, né, porque hoje, né, infelizmente, tem pessoas que professam a fé cristã que acreditam que o povo que está lá em Israel, no estado de Israel, são judeus. E a palavra vai dizer: judeu não é quem é na carne, mas quem é circuncidado no coração. Para passar a ser parte de ser um judeu, dos descendentes aí, que está abaixo das bênçãos prometidas a Abraão, subsequente a Isaac e Jacó, a gente precisa nascer de novo, que foi as palavras do Cristo, né? Palavras de Yeshua: nascer, que se não nascer de novo não vai herdar o reino dos céus. Precisa entender o que é o amor a Deus, colocar Deus no centro da sua vida. Precisa entender o qual importante é amar o seu próximo. Nossa responsabilidade aqui é grandiosa como cristão. Cada tempo que a gente vive tem que ser sal, luz da terra. Porque esse sacerdócio, vou colocar assim, não o sacerdócio levítico, mas a responsabilidade de servir, ele está voltado para a nossa atitude de fé, adoração a Deus e como nós tratamos o nosso próximo. E aí a gente vai entender a política, aí a gente vai entender as políticas. Mas, como eu disse aqui em Provérbios, é interessante colocar isso aqui, porque as pessoas confundem muito essa coisa de lados e esquecem do sentido do caminho, que é a mensagem, né? A mensagem da cruz, a mensagem do Cristo, a mensagem da palavra do Senhor. Que em Provérbios 4, versos 25, vai dizer: olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda, e seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. A palavra é bem clara, né? Temos que manter o foco, olho fixo, entender o sentido da fé, sentido do culto, entender o que é ser cristão, estar, né, em Cristo, crer e estar, e não se iludir com as lentilhas, com os manjares que é oferecido com o vinho novo, o vinho velho, a mistura do tempo de Moisés com o tempo de hoje, né? É preciso entender que Cristo está em todos esses tempos aí. Testifica-se dele desde Moisés o que fora dito. E veio e se cumpriu o que foi dito através dos profetas. Então, quando a gente compreende isso, o Evangelho vai nos apontar para o livro dos profetas, para o tempo de Moisés, o sentido do sacerdócio, das leis, né? O que é perpétuo para sempre, o que era sombra para que o povo fosse guiado, mas com olhar lá na frente, quando esse reino viesse em Cristo, né? Com Cristo. E aí as pessoas ficarem, né, confiantes e cheias de alegria, né, por saber que Deus está no controle de tudo. Tem uma mensagem, né, que vai dizer que Deus criou a luz, deixa eu ver se eu acho aqui, a luz e as trevas, ou seja, Ele está no controle de tudo, Ele não perde. Deus, Ele não incentiva ninguém ao mal, né? Mas dele ninguém zomba, que o homem planta, o homem colhe. Deus, ele coloca situações em nossas vidas para que possamos percebê-lo, para que possamos amá-lo, crer na sua existência, né? Deixa eu voltar aqui, peraí.
Ezequiel. Aqui em Ezequiel 18, Ezequiel 18, versos 17, vai dizer: ele retém a mão para não pecar e não empresta visando algum lucro, nem cobra juros, obedece às minhas leis e age segundo os meus decretos. Ele não morrerá por causa da iniquidade do seu pai. Certamente viverá, mas seu pai morrerá por causa de sua própria iniquidade, pois praticou extorsão, roubou seu compatriota e fez o que era errado no meio de seu povo. Eu teria que explicar bastante, só isso aqui, mas é só para complementar o que eu estou colocando, tá? Da responsabilidade do indivíduo. Hoje, uma nação não é subjugada por conta de um líder. Os pais, por conta do ato do filho, ou o filho por conta do ato do pai. A responsabilidade ela é individual. O que acontece no mundo? Distorções. Para tirar o evangelho, que é o poder de Deus, do foco. Porque aí as pessoas seriam libertadas. Então é só você atentar a isso. Onde não está sendo exposto o evangelho que nos traz a responsabilidade pessoal, que nos explica o que foi dito pelos profetas, porque 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19 vai dizer: não apague o espírito, mas põe à prova tudo o que foi dito e fique com o que é bom. E Mateus vai falar para amar a Deus sobre todas as coisas, com todo pensamento, conhecimento, e o segundo mandamento semelhante é amar o seu próximo como a si mesmo. Nisso se cumpre a lei e os profetas. O que isso quer dizer então? Quer dizer que o foco dos que têm fé hoje, dos que têm uma base aí, né, pela religião, não está sendo a correta no sentido de que as pessoas precisam entender a sua responsabilidade e o poder do evangelho, que nos mostra, né, o nosso mestre, o nosso salvador, e por que ele veio aqui e qual importante foi ele vir aqui, morrer e ressuscitar, estabelecer a nova aliança e entender esse novo tempo. Quando eu falei que os sacerdotes agiram com irresponsabilidade, é porque estão colocando situações desnecessárias. Usando esse vinho velho, vinho novo, está prejudicando e as pessoas não têm uma direção. Quando eu coloquei não olhar para a direita e nem à esquerda, é porque o foco tem que ser em Cristo. As pessoas estão perdidas, buscando orientações e acreditando em tudo aquilo que lhes é dado. Se tem algo que é precioso para nós, é o tempo. Não importa quem você seja, um representante aí no mundo do cristianismo, né? Você precisa entender que o tempo, ele não para, né? E ele está sendo usado para perverter o que é sagrado. Está sendo profanado dentro dos templos. Quando Jeremias, capítulo 17, é profetizado que seria retirado de Judá ali as promessas, é porque houve irresponsabilidade. Se Israel foi, que está aí na história, invadida por um povo descendente de... deixa eu ver aqui, né? Para falar de acordo com o que está a palavra de Deus.
os descendentes jafetitas, né, de Jafé, e as pessoas estão dando título a esse povo que não é dado a eles. A própria palavra do Senhor vai descrever quem são, né? Se você ler aqui Gênesis capítulo 7, vai dizer: estes foram os filhos de Jafé, Gomer, Magog, Mandai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Estes foram os filhos de Gomer. Olha aqui a descendência aqui, ó, de Gomer, Askenaz. É esse o povo que se intitula judeu. E aí Apocalipse, não sei se esse vídeo vai ser publicado, mas a gente tem que falar o que o Senhor quer que seja dito, né? Tem que ler. Eu não posso falar com minhas palavras, mas eu posso ler, né? Eu vou ler aqui o que está escrito aqui em Apocalipse. Capítulo 3. A partir do verso 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Aqui ele está falando para um povo. Agora ele começa a falar para este povo que eu coloquei, que se intitula ser e não são. Veja o que farei com aqueles que são sinagogas de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Exige um estudo, né? Exige, assim como no conhecimento geral aí de história, também exige. A gente precisa ter conhecimento da nossa origem, né? A gente precisa ter um conhecimento de quais são as promessas a partir do momento que professamos a fé em Deus e no Filho. Quem nós nos tornamos, né? Para não sermos iludidos. O que não falta, gente, são caminhos que levam as pessoas a crenças. Mas o caminho, a verdade e a vida é o nosso Senhor e Salvador. Amém? E para isso, Ele nos deu o Evangelho, que é o poder de Deus. E temos em mãos a Bíblia, que responde todas as nossas perguntas, né? Tira todas as dúvidas. Então, que o Espírito Santo continue operando e agindo em nossas vidas. Vocês desculpem, eu tive que parar o vídeo algumas vezes. Mas tudo é para a glória de Deus, amém? Fiquem todos na paz.